O presidente Lula fez algum balanço desses 100 dias? O que ele disse especificamente? Qual que é o balanço do governo federal, então, sobre esses primeiros 3 meses de governo? Segundo o presidente Lula, o saldo é positivo para as ações do governo, viu, Rose? Boa noite a você, também ao Dante, a todos que nos acompanham. Bom início de semana para a gente. Olha, nesse evento que marcou os 100 dias do governo Lula 3, ou seja, do terceiro mandato do presidente Lula, ele mandou alguns recados para os ministros. Na área de portos e aeroportos, ele pediu para que o ministro Márcio França prestasse atenção em construções, empreendimentos que estavam sendo erguidos em alguns aeroportos dos mais importantes do país, como, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Brasília. Ele disse que isso pode atrapalhar algumas negociações e mesmo o fluxo de passageiros, de carros e até mesmo de cargas ali nas proximidades dos aeroportos. Na área econômica, ele pediu para que toda a equipe, não só do ministro Fernando Haddad, mas também do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra Simone Tebet, preste atenção e dê prioridade na reforma tributária e também na elevação do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as nossas riquezas. Por falar nisso, o presidente Lula, nesse evento, nessa solenidade lá no Palácio do Planalto, voltou a criticar a taxa de juros, a Selic, que continua em 13,75%. Parafraseando Lula, ele disse que esse foi um desserviço, mais uma vez prestado ao Banco Central. Isso gerou aí um clima um pouco tenso ali na reunião. Mas ele disse para a equipe econômica que o PIB tem que ser uma prioridade, assim como a reforma tributária, e que a previsão de 1,6% do PIB para cima, abaixo do que foi registrado no ano passado, um dos motivos para isso é a Selic tão alta na visão dele. Vamos ouvir o que disse o presidente sobre esse assunto. Certamente, em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Embora eu continue achando que 13,75 é muito alta a taxa de juros, continuo achando que estão brincando com o país, brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer. Bom, mais uma fala dura do presidente Lula em relação ao Banco Central, essa guerra que já dura aí desde o início do mandato dele e que certamente é uma das marcas desses primeiros 100 dias de governo Lula 3. Ainda falando a respeito dos recados para os ministros, dessa vez o alvo foi a ministra Nízia Trindade, da Saúde. Ele convocou a ministra para estudar regulamentações para que fosse obrigatório a vacinação contra a Covid-19 nos servidores dentro do Palácio do Planalto. A fala também causou um certo rebuliço ali nessa reunião ministerial. Vamos ouvir o presidente sobre isso. Esse palácio não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina nesse país. Ninguém. Aqui vai entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina. Porque isso vale inclusive para as audiências que eu vou dar. É exigir cartão de vacina para as pessoas aprenderem a, se não se respeitar, respeitar os outros. Porque a pessoa pode até querer ter o direito de ficar doente, mas ele não tem o direito de transmitir a sua doença para outra pessoa. E é por isso que a gente tem que ser duro. Eu vou tomar essa decisão de exigir, falando na frente da minha ministra da Saúde, que aqui nesse palácio só vai trabalhar e só vai entrar quem tiver cartão de vacina. Bom, Lula justificou essa decisão, onde ele convocou a ministra Nízia Trindade para tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 ali dentro do Palácio do Planalto, porque, segundo ele, a adesão à vacina, não só da Covid, mas também de outras doenças, é uma prioridade do governo. Ele disse que a política anti-vacina, que foi aí exercida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vai sim ser combatida. Então, o presidente Lula ele fez um balanço a respeito de um saldo positivo
desses primeiros 100 dias, também mandou esses recados para alguns ministros, para áreas estratégicas do governo federal, e anunciou que está próximo à execução do novo programa de aceleração do crescimento. Não vai ter o nome de PAC mais, como a gente já conhecia, por enquanto a gente chama de novo PAC, mas o lançamento desse programa ficou para maio. Apesar do nome ainda não ter sido divulgado pelo presidente, nem mesmo dando os detalhes de como que vai funcionar o novo programa de aceleração do crescimento, ele já anunciou algumas estratégias. Ele disse que esse novo PAC vai ter 6 áreas prioritárias. Quais são elas? Transporte, inclusão digital, água para todos, infraestrutura urbana, infraestrutura social e também transição energética. São essas as áreas que vão ser tratadas com prioridade pelo novo PAC. Ele disse que uma lista de empreendimentos, financiamentos e mecanismos vão começar a ser anunciados a partir do fim ali da segunda semana para o fim de maio, e que o programa vai ser executado em breve. Por enquanto, são essas as informações dos primeiros 100 dias do governo Lula 3. Volto com vocês aí no estúdio.